O UFC 327 acabou de terminar e eu tô trazendo aqui pra vocês a coletiva de imprensa do Dana White. Ele falou sobre tudo, sobre a performance do Borrachinha, que nocaute, hein? E também sobre o vacilo do Jiri Prochazka. O que aconteceu? A gente vai ver tudo que o Dana White falou. Antes do vídeo, eu vou pedir apenas aqui pra você deixar seu like, ó. Muita atenção. Peço humildemente aí pra você clicar no like. Quando você clica no like, pode aparecer um botão escrito Hypar. Se apareceu Hypar, clica que fortalece mais ainda. Quando você clica no like pelo celular, aparece o botão de Hypar. E principalmente, se inscreva aqui no canal pra acompanhar tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando. Muitas pessoas veem os vídeos aqui todos os dias e acabam se esquecendo de se inscrever. Então, veja se tá inscrito. Se não for, se inscreva. Deixa o like, deixa o hypar. Bora ver tudo que o Dana White falou. Que card, hein, meus amigos? Josh Rocket, Curtis Blades, uma das maiores lutas aí dos últimos tempos, né? Trouxe muito entretenimento. O nocautaço do Borrachinha, quebrando a invencibilidade aí do russo invicto, e também o Jiri Prochazka, que foi nocauteado. Bora ver tudo que o Dana falou. Beleza? A bilheteria arrecadou 7 milhões de dólares, 17.741 pessoas presentes. A luta da noite, sem nenhuma surpresa, foi Curtis Blades e Josh Rocket. E a performance da noite vai pro Josh Rocket e pro Carlos Zuber. Quem que tem a primeira pergunta? Dana, primeiramente, um card insano, uma noite de lutas insana. Vamos começar aí pelo evento principal, o Jiri. Parecia que ele tinha a vitória garantida, o Carlos estava lutando praticamente com uma perna só, e de repente, do nada, esse esporte consegue surpreender a gente. Qual que é a sua opinião? Foi loucura. Foi loucura. A luta só acaba quando termina. Que virada incrível. E é isso. A gente não sabe com 100% de certeza, mas... Então é o seguinte, pode ser uma lesão no ligamento cruzado. Isso é péssimo pra ele, né? Seria péssimo. O Jiri, dentro do octógono, disse que viu a perna do Carlos Zuber lesionada e sentiu misericórdia, sentiu pena dele. Você acha que ele tirou o pé do acelerador quando viu que o Uber estava machucado? Eu não senti necessariamente isso. Disseram que ele estava fazendo palhaçada, brincando, isso e aquilo. Mas quando você vê um cara machucado, você tem que finalizar ele, até o juiz intervir para a luta. Olha só, pessoal, aqui, que na minha opinião foi a cena mais polêmica da noite, que foi a luta do Jiri Prochazka. O que aconteceu? O Jiri Prochazka estava lutando com o Carlos Uber, e aí, em um momento da luta, o Uber, no primeiro round, se lesionou. Começou a mancar, foi uma lesão ali no joelho, e o Jiri começou a apontar pro chão e tudo mais, percebeu que ele estava lesionado, começou a lançar vários chutes e depois começou a meio que apontar pro chão e tudo mais. E aqui, pessoal, eu vi muitas pessoas falando o seguinte, que o Jiri tava fazendo gracinha. Eu mesmo, na hora, tive essa impressão. Falei, caramba, o Jiri tá com a faca e o queijo na mão e agora tá fazendo gracinha aí, tá tirando onda. Só que aí, pessoal, a gente tá falando do Jiri Prochazka. Pra quem conhece o Jiri sabe, o cara é muito... é um samurai. É um cara à moda antiga, muito respeitoso, extremamente respeitoso. E na verdade o que aconteceu foi, o Jiri ficou com pena. Ele viu o Carlos Zuber lesionado e meio que pensou, não vou bater em cachorro morto. Quis dar uma oportunidade pro Carlos Zuber, tanto que vocês veem ele ali, pelo menos no meu entendimento, apontando, trazendo ele pro centro do octógono pra trocar porrada de mão. Ele meio que para de chutar a perna, meio que assim pra dar uma oportunidade pro adversário, uma questão de honra. Só que aí, pessoal, aí o Jiri cometeu o maior erro. Uma presa ferida é mais perigosa aí do que uma presa que não tá ferida. O cara tava lesionado, mas tava ali 100% ligado, com o instinto ativado pra matar o Jiri. E aí, o Jiri deu esse espaço, deu essa, entre aspas, oportunidade e o golpe veio sem misericórdia. O Carlos Zuber ali mostrando que é um lutador da elite, conectando aquele golpe. E aí, fim de papo. O Jiri Prochazka foi nocauteado e aquilo, pessoal. Pra alguém sorrir, o outro tem que chorar. E o Jiri, dessa vez, vai dormir chorando, hein? Deve ter se arrependido aí de ter tomado essa decisão. O que vocês acharam dessa situação toda? Fiz uma pausa aqui pra contextualizar, porque eu pelo menos percebi isso daí, que o Jiri ficou com dó e acabou pagando o preço. É isso, deixa aí sua opinião nos comentários, hein? Bora continuar aqui. Dana, existem muitas pessoas aí que não são muito fãs aí do Josh Rocket. Eu sou uma dessas pessoas. Mas quando você vem aqui e luta desse jeito, isso meio que deixa o personagem dele irrelevante. Sim, ele cumpriu o que ele prometeu essa noite. Quando as pessoas vêm a público e ficam falando besteira, não é muito a minha praia isso daí. Mas eu não tenho nada além de respeito por esses dois essa noite, pro Curtis Blades e do Josh Rocket. Essa luta foi inacreditável. Vocês não vão ouvir uma palavra minha sobre o Josh Rocket. Entendeu? É como eu falei.
Ele falou e fez. Uma coisa é você falar e não fazer. Outra coisa é você ir lá lutar contra o cara que é o número 5 do ranking, que é um cara mau, e fazer o que o Josh Rocket fez hoje à noite. Você pode explicar como que o Josh Rocket acabou tendo essa luta confirmada com o Derrick Lewis na Casa Branca? Tá aí, pessoal, o que acontece? Uma luta aí foi confirmada, o Josh Rocket vai lutar na Casa Branca. Ó, vou falar aqui pra vocês. O presidente, o Donald Trump, ele me perguntou por que o Derrick Lewis não tá no card da Casa Branca. E aí eu falei pra ele, eu volto em 5 minutos. Peguei, liguei pro Derrick Lewis e falei, o presidente Donald Trump quer saber por que você não tá lutando no card da Casa Branca. E ele respondeu, é a política me impediu de lutar na Casa Branca. E aí eu perguntei, você quer lutar no card? E ele falou, absolutamente, eu quero lutar no card da Casa Branca. Fala pro presidente que eu tô agradecendo. E aí eu falei pro Nick Manage, eu falei, arruma uma luta aí pro Derrick Lewis. E aí ele falou, vamos conversar isso na semana que vem e tudo mais. E aí depois, a luta do Josh Rocket aconteceu. E eu ouvi o Joe Rogan falando, tem uma vaga disponível no card da Casa Branca? E aí eu falei, caramba. Aí eu peguei o Mick e falei, vai lá e fala com ele, vê se você vai conseguir. E aí o Josh Rocket estava entrando na ambulância e disse sim, aceitou a luta. Por que o Donald Trump ama tanto o Derrick Lewis? De onde que surgiu esse fascínio todo pelo Derrick Lewis? Ele é um fã, ele gosta do Derrick Lewis, gosta da personalidade dele, gosta do jeito que ele luta, não sei. O que nos faz ser fã de alguém? Eu não sei o porquê, mas o presidente ama o Derrick Lewis. Dana, você falou que não vai criticar o Josh Rocket pelo personagem dele. Imagina se ele tá lá na Casa Branca e ficar falando besteira. Você vai achar meio zoado? Provavelmente. Mas assim que ele entrar no octógono, a gente vai esquecer de tudo isso. Dana, qual que foi a reação do Donald Trump vendo essa luta? Todo mundo tava enlouquecendo. Essa luta do Curtis e do Rocket, todo mundo falou que foi uma das maiores lutas de pesos pesados de todos os tempos. Todo mundo que estava vendo a luta de fora. Dana, e o que você achou da atuação do Paulo Borrachinha? Ele foi com tudo naquele terceiro round e conseguiu aquele nocautaço. Sim, que vitória impressionante do Borrachinha. O adversário dele estava 16-0, invicto, e estava muito confiante que ia vencer o Paulo Borrachinha. O que o Borrachinha falou para o presidente Donald Trump? Parecia que eles estavam conversando, ele estava falando o quanto admirava ele. O Cub Swanson obteve uma grande vitória em sua última luta. O que você achou da vitória dele e também da aposentadoria, a despedida? Cara, não dava pra escrever um roteiro melhor. Especialmente contra um cara duro como o adversário dele. Aquele garoto é durão, resistente e adora brigar dessa forma. Você acerta 3 socos nele e ele te acerta 4. E ele não conseguiu acompanhar o Cub Swanson. Foi impressionante. Não sei se você viu, mas você viu a atuação do Aaron Pico, não sei se você tinha chegado ainda. Ele foi muito elogiado. A transmissão estava elogiando muito a performance dele. Ah, não. Eu estava lá atrás conversando com o Donald Trump, mas a gente viu sim na TV a luta dele. Dana, você falou que o Josh Rocket estava entrando na ambulância, a gente não teve a oportunidade de falar com ele porque ele foi pro médico, foi pro hospital. Você tem alguma atualização aí do estado de saúde dele? Ele quebrou a mão, alguma coisa que possa impedir ele de lutar na Casa Branca? Isso seria péssimo. Se isso tivesse acontecido, eu já teria sabido aí, já ia ter escutado alguma coisa. Não ouvi nada de ruim, nada sério com o Josh Rocket, mas nada bom também. Dana, hoje na plateia apareceu a Amanda Nunes e também a Kayla Harrison. Parece que a Kayla tá voltando aos treinos. Tem alguma novidade sobre quando que essa luta vai acontecer? Não. Vamos ver como ela progride aí na recuperação, como ela vai estar se sentindo. E aí a gente vê o que vai fazer. Não vamos apressar ela depois dessa cirurgia. Você não quer que a Amanda Nunes agarra a sua cabeça, te puxa pelo pescoço depois de fazer uma cirurgia dessa. Então, vamos garantir que ela esteja 100% e aí a gente marca essa luta. É justo, Dana White, justo. Dana, o John Jones, ele falou que assistiu o UFC 327 e reacendeu nele a vontade de competir. E que agora ele não tá mais aposentado. Você conversou com ele sobre alguma coisa desse tipo? Não. E olha, cara, eu vou falar mais aí do John Jones. A diferença do John Jones agora e de 10 anos atrás, tem alguma diferença no comportamento, na negociação? Por exemplo, eu sempre conversava ali com o Lorenzo, eu falava, você nunca vai construir um negócio sólido com esse cara. Mas, quando ele aparece, de vez em quando, é sempre divertido. Houve muitas mudanças agora na categoria do meio pesado. Qual que é a sua impressão da divisão? Considerando agora que o Paulo Borrachinha tá ranqueado como meio pesado, o Uber é o campeão e pode estar lesionado, onde a gente vai com isso tudo? Sim,
A divisão tá divertida agora. Quando você tem um cara como Paulo Borrachinha, ele entra aí e tenta nocautear sempre. Essa foi uma vitória enorme pra ele hoje à noite. Pode ser a maior vitória da carreira dele essa noite. Ele derrotou um cara invicto, um russo com 16 vitórias e nenhuma derrota, que estava confiante que ia vencer ele. Ele foi lá e fez uma luta impressionante. E como você falou, isso coloca o Borrachinha numa posição privilegiada para muitas lutas interessantes. Tá aí, pessoal, Dana White rasgando elogios aí ao Paulo Borrachinha e realmente a luta mais importante, a vitória mais importante da carreira do Borrachinha. Chocou o mundo. Que nocautaço, hein, pessoal? Que nocautaço. O russo não aguentou. Que performance do Borrachinha de tirar o chapéu, nocautaço. E aí vocês viram. Dana White falou que ele pode fazer lutas interessantes. Eu pensei até uma luta aí do Borrachinha contra o Jiri Prochazka e o Borrachinha tá muito próximo aí de disputar o cinturão. Imagina só, Borrachinha contra Khalil Rountree, quem que vocês acham que vence? Contra um Jamal Hill? Borrachinha é nível do topo da divisão do meio pesado, pode ser que ele tenha se encontrado, tem chance de disputar o cinturão, pode rolar um cinturão interino. Tudo depende aí da lesão do Carlos Zuber, ele pode ficar um ano afastado dependendo da lesão. E se isso aí realmente aconteceu, o Borrachinha entra em ação e vai lutar pelo cinturão. Anotem o que eu tô falando, hein? Pode lutar pelo cinturão. O que vocês acharam aí da performance do Borrachinha? Acho que ele pode se tornar campeão aí dessa divisão? Já deixa aí nos comentários, hein? Tô curioso pra saber. Bora continuar. Dana, você anunciou essa luta do Derrick Lewis e Josh Rocket. Tem a chance de ter mais alguma luta no card da Casa Branca? Você tá perguntando se existe a possibilidade de eu adicionar mais alguma luta? Não. Eu não deveria nem ter colocado essa luta no card da Casa Branca. Mas quando o presidente aparece e fala, por que o Derrick Lewis não tá no card da Casa Branca? Você coloca o Derrick Lewis no card imediatamente. É isso. A menos que ele me ligue e me diga pra fazer outra coisa. Se ele pedir mais alguma luta, fora isso, não vai ter mais luta nenhuma, não. Tem um outro nome na lista que pode interessar o Donald Trump? Acha, Dana, que tem mais algum nome que ele quer ver? Espero que não. Eu espero sinceramente que não. Dana, o Masvidal falou que tá negociando com a UFC. Você pode confirmar isso daí? Não temos nenhuma luta marcada aí pro Masvidal. Não. Ele tá conversando sim com a gente, tá conversando, mas sem luta marcada. Colby Covington, ele chegou a ser cotado pra lutar na Casa Branca, ele ficou bem chateado. Sim, olha, o Colby Covington, eu vou falar aqui, ó, quando você escuta alguma coisa aí vindo desses caras, isso aí aconteceu, isso aí não aconteceu, lembre-se disso. A gente precisa garantir que esses caras lutem pelo menos 3 lutas no ano. Se a gente não fizer isso, a gente tem que pagar isso. Pagar eles, pagar uma multa se eles não lutar. Então a gente tá sempre oferecendo lutas pros caras. Se ele não tá no card da Casa Branca, com certeza existe um motivo. Dana, você tá falando isso daí, você tá se referindo, por exemplo, ao John Jones. Significa que você oferece a ele um adversário, um possível oponente, ele simplesmente diz não? Ou existem muitas razões pelas quais uma luta pode não acontecer? Entendeu? O que a gente não faz é sacanear os caras, deixar eles de bobeira e deixar eles sem nenhuma luta. A gente faz 44 cards por ano. As pessoas lutam o tempo todo. A lista é infinita. Então a gente tá sempre oferecendo lutas pros lutadores. Dana, eu sei que você não tá mais participando aí do casamento das lutas, mas eu queria saber a sua opinião. Considerando o histórico do City Kickboxing e de Alex Pereira, você teria interesse em uma luta entre Carlos Zuber e Alex Poatan? Sim, claro. Você tem alguma ideia de como que essa luta pode acontecer? Como que seria uma luta entre os dois? Maior nível aí de kickboxing? Carlos Zuber, parceiro de Adesanya. Olha, vamos ver o que acontece na Casa Branca com o Poatan primeiro, antes de falar de uma luta com o Carlos Zuber. Eu sei que você... O negócio é o seguinte, ó. Não tem como você discutir alguma coisa antes que a situação atual se desenrole, entendeu? Por exemplo, as pessoas falam, esse card é uma merda. Mas do que você tá falando? O card nem chegou. É quinta-feira. Sábado à noite, quando acabar o card, você fala se o card foi ruim ou não. Então não dá pra planejar ou pensar em algo até que aconteça, entendeu? Numa coletiva de imprensa aí, no outro dia, o cara me fez uma pergunta. Ele falou, o que acontece se... Eu não me lembro 100% quem que era, mas eu falei, cara, a luta é daqui 2 dias. Por que a gente vai ficar falando sobre isso? Vamos ver como a luta vai ser. Certo? Obrigado, pessoal. Obrigado, Miami. Tá aí, pessoal, a entrevista do Dana White. Eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou da luta do Borrachinha? Acha que ele vai disputar o cinturão? Ficou impressionado? Eu fiquei impressionado, hein? Que nocautaço, pra quem tava vendo a live, tá maluco.
E falando aí nas apostas, né, infelizmente a gente errou todos os nossos palpites aí do bilhete oficial. Deu ruim, família. Nunca aconteceu isso daí, mas aqui eu tenho que ser sincero, né? Tenho que aparecer aqui e mandar a real. Não foi dessa vez, a gente tava vindo aí acertando tudo. Dessa vez azedou. Curtis Blades perdeu, Josh Rocket, que luta, hein? Josh Rocket aí pescando a vaga agora na Casa Branca. E aí também, quem perdeu mais também? O Borrachinha, né, venceu o Murzakanov, a gente falou aí, eu falei que o russo ia sair com a vitória, que era mais provável, tava torcendo pro Borrachinha, mas é isso, o Borrachinha quebrou a banca e também o Carlos Uber. Era isso, pessoal, é isso. Não era pra ser. Não era pra ser. Mas tamo junto, deixa aí sua opinião nos comentários, o que você achou também da atitude do Giri ali, atitude do Giri parando, fazendo ali o fair play, né? Pô, foi um excesso ali de bondade do Giri, não dá pra cometer esse vacilo. Mas é isso, pessoal, a gente vai ficar por aqui, deixa aí sua opinião, deixa o like também pra fortalecer, se inscreva aqui no canal pra estar sempre acompanhando e, claro, deixa aí sua opinião nos comentários. Tamo junto, grande abraço e até mais.